O que é um air-cooled? Se você tem dúvidas sobre esse termo, se você já ouviu alguma vez, mas não sabe exatamente quais carros fazem parte dessa categoria, que nós chamamos de air-cooled, vem cá aqui comigo no vídeo que a gente vai esclarecer a origem, de onde que surge esse termo, o que ele significa e quais carros fazem parte dessa categoria. Antes de mais nada, eu já gostaria de convidar você, se não é inscrito, a se inscrever aqui no canal. Eu estava olhando as estatísticas e 9 a cada 10 pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas. Então se inscreva aí, dá essa moral aí pra gente, ajuda muito pra gente continuar produzindo mais conteúdo, mais vídeos como esse. E deixe também o seu like, seu gostei. E aqui embaixo nos comentários contribua também com o seu comentário, com a sua sugestão de vídeo, dizendo o que você achou do conteúdo que a gente está apresentando aqui. Beleza? Bom, então sem mais delongas, vamos lá explicar o que é air-cooled. Bom, no Brasil, os air-cooled atraem um público cada vez maior. E se há poucos anos esses carros nem tinham status de clássicos antigos, hoje a legião de quem gosta dos modelos nacionais que usam o clássico motor boxer não para de crescer. Afinal, quase todos os brasileiros têm um caso de amor, seja por Fuscas, por Kombis, Brasílias, Valiants e às vezes até por carros um pouco mais raros, como o TL, o SP2 e o Carmanguia. E isso sem falar nos fora de série nacionais, que eram modelos de empresas nacionais e que usavam essa mecânica air-cooled. E aqui eu separei somente alguns, como Puma, Gurgel, Bianco, mas nós tivemos várias marcas nacionais, vários fora de séries nacionais, réplicas de modelos consagrados internacionalmente e que usavam essa mecânica air-cooled da Volkswagen, né? Mas você deve estar se perguntando, qual a origem do termo air-cooled? Né? E se escreve separado, se escreve junto, né? Que eu já vi as duas grafias. Bom, vamos lá. Air-cooled são duas palavras, né, que vêm do inglês. Air significa air e cooled faz referência ali à refrigeração. Então descreve um veículo com motor refrigerado a ar. Naturalmente que, como são duas palavras, então começou se escrevendo separadamente. Mas acabou se juntando essas duas palavras para poder designar essa categoria de carros. Então, por isso que por vezes você vai ver escrito separado, por vezes você vai ver escrito junto, e o fato é que as duas formas estão corretas, entendeu? Então, não precisa ficar preocupado em qual que é a forma correta de eu escrever. Separado ou tudo junto está valendo, todo mundo vai entender que você está se referindo a carros com mecânica a ar, com carros com mecânica refrigerada a ar ou arrefecido a ar, né, que as pessoas também falam, né? E para a gente começar a contar essa história, essa solução do motor air-cooled surgiu no final dos anos 20 e foi fruto do projeto de Ferdinand Porsche, que aprimorou a ideia para usar em um carro de produção barata, simples e fácil de manter. É isso mesmo, Ferdinand Porsche, o fundador da marca Porsche. Foi ele que projetou o Fusca. E por isso, o Fusca foi financiado, aqui vocês estão vendo alguns protótipos, né, do Fusca, a evolução dele ao longo do tempo. O Fusca foi financiado por ninguém mais, ninguém menos do que Adolf Hitler. Então, Ferdinand Porsche, ele foi aprimorando o conceito do que seria o carro popular, do que seria o Volkswagen. Volkswagen vem do alemão e significa carro popular. E nessa foto bastante emblemática, vocês estão vendo Ferdinand Porsche, esse senhor de bigode à esquerda, apresentando uma maquete do Fusca. E vocês percebem que Hitler, né, essa foto ficou muito famosa porque Hitler está sorrindo, né,
um senhor nada simpático, né? Mas você vê o que um carro como o Fusca é capaz de fazer, né? Capaz de extrair sorrisos até mesmo de uma pessoa como Adolf Hitler. Então aqui vocês estão vendo a apresentação da maquete, das soluções do Volkswagen, do carro do povo, do carro popular, né? Sendo apresentado pelo Ferdinand Porsche. Mas eu falei aqui que Ferdinand Porsche ele aprimorou. Então, se você prestou atenção e aprimorou, quer dizer que ele não inventou. Então, de onde que Porsche tirou a ideia do Volkswagen? E a questão é a seguinte: Porsche usou ideias que estavam em voga na época, tá? Ele usou ideias do projeto do Tatra T97. Ele pegou também referências do carro popular de Joseph Ganz para poder chegar no Volkswagen. E aqui abrindo um parêntese só para poder explicar, quando Adolf Hitler lançou a proposta do carro popular, que ele queria fazer um carro popular, foram apresentados 3 projetos, né? Um deles era do Joseph Ganz, que é dessa imagem que vocês estão vendo desse carro preto, que se você olhar a silhueta de fato lembra bastante a do Fusca. E esse era um dos mais promissores. Só que o que acontece? Dentre essas 3 pessoas, né, um era o Joseph Ganz, tem um outro senhor que eu não me lembro o nome agora, e tinha também Ferdinand Porsche. O que acontece? Tanto o Joseph Ganz quanto o outro projetista também eram judeus. E se você conhece a história, sabe do problema que Hitler tinha com os judeus. Então, quem ganhou aí para poder fazer o carro popular foi Ferdinand Porsche. E por causa disso, ele aproveitou as ideias, as referências que tinham sido desenvolvidas na época para poder chegar no Volkswagen, que nós conhecemos aqui no Brasil como Fusca. Entendeu? Então, o Volkswagen foi, na verdade, uma junção de várias referências, entendeu? Referências até de concorrentes dele para fazer o projeto aí do carro popular alemão, e aí conseguiu chegar neste modelo tão carismático que nós conhecemos hoje como o Volkswagen Fusca. E Porsche também, além dessas referências da concorrência, ele teve também uma experiência na indústria automobilística, né? Então, antes do Fusca, Ferdinand Porsche ele já tinha trabalhado na Daimler-Benz, trabalhou na Zandap e na NSU. E cada uma dessas empresas tinha também projetos de carros populares. Obviamente que com conceitos diferentes, mas foi da onde Porsche conseguiu ali puxar várias influências, várias referências para poder fazer o seu Volkswagen. E no motor a ar Volkswagen com 4 cilindros contrapostos, o oxigênio é induzido a circular pelo motor, refrigerando o propulsor em conjunto com o óleo, que ajuda a reduzir a temperatura de trabalho. As aletas do motor ajudam a diminuir a temperatura ao captarem mais ar para dentro do motor. Ao eliminar assim o radiador, o motor fica mais leve, razão pela qual as motocicletas de baixa cilindrada sejam arrefecidas a ar até hoje. Então essa é a forma como funciona um motor a ar. Ele dispensa o radiador, é por isso que o Fusca, a Kombi não tem grade na frente, né? Exceto as Kombis mais novas, né, que tem motor a água, mas os Volkswagen original eram refrigerados a ar e por conta disso não tinha um grade na frente do carro. Ele era refrigerado a ar, então dispensava essa parte, esse componente mecânico, né? O ano agora é 1935 e o Fusca foi lançado comercialmente e por um preço bastante acessível na Alemanha. Aqui vocês estão vendo a foto de um dos primeiros protótipos e assim, o Fusca ele foi lançado em 1935, mas ele não começou a ser entregue, ele teve ali algumas encomendas, mas ele não chegou a ser entregue ainda nessa época, né?
Ao que parece, esses dinheiros da compra serviam mais para financiamento. Vocês percebem que esse protótipo aqui ainda está um pouquinho diferente do Fusca como nós conhecemos, né? Ele não tem para-choques, os faróis estão no capô e não nos paralamas. Ele também não tinha uma janela traseira. Então esse aqui foi um dos primeiros protótipos que Ferdinand Porsche fez. Além de as portas serem suicidas também. Se vocês repararem, a abertura das portas ela é no sentido contrário do que ficou convencional. Só que ele está falando, Felipe, o que aconteceu então? Em 1935 ele foi lançado, as pessoas já podiam comprar, mas muitas unidades não foram entregues. Bom, você deve saber que de 1939 a 1945 houve aí a Segunda Grande Guerra, né? E algumas unidades foram feitas nessa época, mas mais para poder atender o esforço da guerra, né? O esforço de Hitler na guerra. Inclusive, alguns veículos militares foram produzidos com a mecânica do Volkswagen para poder servir na guerra. Tá? Então, durante esse período, nós tivemos poucos protótipos produzidos, né? Em períodos de guerra, os recursos são todos canalizados para financiar a guerra, obviamente. E aconteceu que durante o período da guerra a produção do Fusca ficou estagnada. Só que com o fim da guerra, a fábrica de Wolfsburg, inclusive a Volkswagen tem sede até lá hoje, foi retomada pelos britânicos em agosto de 1945. Até que em 1948, Heinz Nordhoff assumiu a unidade e promoveu uma grande ação para ampliar a produção do Fusca aos moldes de como Hitler imaginava, apesar do Hitler não ser mais vivo agora, né? Mas acabou que Heinz Nordhoff colocou em prática essa ideia de Hitler, né? Que era de ter o carro do povo, e acabou que pelas mãos desse britânico esse plano do Hitler acabou dando certo, né? Por incrível que pareça. Em 1950, na década de 50, houve então a multiplicação do sucesso. A simplicidade dos motores a ar fizeram do Fusca um enorme sucesso durante os anos 50, e foi ali a primeira década cheia que o Fusca teve de produção, né? Onde as unidades de fato puderam ser entregues, né? A demanda pelo Fusquinha explodiu no mundo todo, impulsionando também a Kombi, que foi a primeira variação do Fusca para civis, né? Porque eu já falei que durante o período da guerra foram feitos alguns veículos militares com a mecânica do Fusca, mas a primeira variante para os consumidores, né, para os civis, foi a Kombi. Usando a mesma plataforma, a mesma mecânica do Fusca, foi feita a Kombi, né? Então, e fez muito sucesso, né? Também um veículo bastante identitário da Volkswagen, o segundo modelo da Volkswagen, fez bastante, mas bastante sucesso mesmo. E além disso, a partir da Kombi, eles perceberam que poderiam usar essa mesma mecânica para variar os modelos. Então, nessa mesma década, eles lançaram o belíssimo Coupé Carmanguia, que fez aí a Volkswagen expandir para novos mercados. Então vocês percebem que na década de 50 a Volkswagen tinha um veículo popular, ela tinha um utilitário, não, um veículo utilitário, e tinha um veículo esportivo. E por mais que, né, a gente saiba que a mecânica do Volkswagen não era digna de proezas esportivas no Carmanguia, pelo menos visualmente e conceitualmente ele era um carro esportivo. Então a gente percebe que a Volkswagen começou a expandir, né? Ela descobriu a receita básica do carro popular e começou a replicar isso para outros segmentos do mercado, e com muito sucesso
diga-se de passagem. E nessa mesma década de 50, foram quando chegaram no Brasil as primeiras unidades. Aqui vocês estão vendo uma propaganda da época, né, em que o Fusca era produzido na fábrica da Brasmotor, em São Bernardo do Campo, né, e inclusive lendo aqui brevemente, né, essa propaganda, diz assim: agora no Brasil, o Volkswagen é o carro do povo. Esse maravilhoso automóvel alemão, que em todas as principais cidades do mundo está empolgando uma elite de aficionados Volkswagen, passará a ser produzido com todos os requisitos da técnica moderna pelo trabalhador brasileiro, na ampla e moderna fábrica de montagem da organização Brasmotor, distinguida pela Volkswagen. Com essa distribuição exclusiva em todo o território nacional, pela resistência de através de numerosas redes de concessionárias, poderá assegurar aos futuros possuidores do Volkswagen uma perfeita e eficiente assistência de serviços e peças. Então aqui vocês estão vendo que foi aproveitada aqui a estrutura da fábrica da Brasmotor para poder montar o Fusca aqui. E engraçado, né, que a gente lê esses encartes mais antigos, né, e a gente repara como o português foi mudando, né? O esse tinha acento circunflexo na letra E, o todas. A Volkswagen, apesar de no título estar escrito com V, durante o texto ela aparece também com W, né? Algumas vezes, então é bem curioso isso. Além de a propaganda ser feita toda com desenhos, né? O que é muito interessante também, né? A arte gráfica. Eu acho muito bonito, né, esse estilo de propaganda publicitária, né? E em 1953 começou a montagem dos carros da Volkswagen, o Fusca, na fábrica da Brasmotor. Lembrando que começou a montagem, tá? E não a fabricação. Felipe, como é que começa a montagem e não a fabricação? Muito simples. Nessa época, as peças do Fusca eram produzidas na Alemanha, vinham para cá de navio e eram montadas nessa fábrica nacional, entendeu? Então era assim que o Fusquinha era montado. E, abrindo parênteses, né, nessa época o Fusca não era conhecido por esse nome, ele era simplesmente conhecido como Volkswagen. Porque era o nome do carro, né? Surgiu até na Alemanha assim, e no decorrer dos anos, como a Volkswagen foi expandindo seus modelos, então ele acabou ganhando apelidos em alguns outros mercados. Aqui no Brasil ficou o Fusca por conta de uma variação, uma corruptela de Volks, né? Volkswagen, os brasileiros começaram a falar Volks, Fusca e virou, né? Inclusive você deve conhecer alguma pessoa um pouco mais antiga que chama o Fusca de Volks, de Fuchs, de Volks, né? Enfim, várias variantes do mesmo nome, mas todas elas para designar o famoso Fusca. E acontece que 4 anos depois, em 1957, a Volkswagen nacionalizava a Kombi e o Fusca. Então é muito curioso porque, apesar do Fusca começar a ser montado no Brasil antes, nacional foi a Kombi. O primeiro nacional da Volkswagen feito aqui foi a Kombi, né? Então, a Kombi, que até poucos anos atrás nós tínhamos ela também sendo produzida aqui no Brasil, foi o primeiro veículo Volkswagen produzido 100% no Brasil. E depois o famoso Fusca. Na década de 60, viriam outros modelos da linha Volkswagen, como o 1600, também conhecido como Zé do Caixão, a Variant e o TL. Aqui, o que a Volkswagen fez? Ela descobriu que ela podia replicar a receita do carro popular para outros modelos. E aqui, com a linha 1600, a Volkswagen tentou agora atingir um segmento um pouco superior. Não eram de carros de luxo,
mas eram carros ali de um segmento um pouquinho maior. Ela lançou a linha Com 1600, que no Brasil não fez muito sucesso, ele foi vendido por muito pouco tempo. Lançou a Variant, que era a versão perua do Zé do Caixão, e essa sim fez muito sucesso. Foi o modelo disparado o que mais vendeu de toda essa família 1600. E teve também o Coupé Fastback TL, que também é um carro muito bonito, tem uma traseira bem legal, essa caída aí do teto em formato Fastback, que fez mais sucesso do que o Zé do Caixão, mas não chegou ao sucesso da Variant. Então hoje são modelos até muito requisitados, valorizados, principalmente o TL, de todos esses o mais valorizado é o TL, mas foram modelos aí que ajudaram a expandir a Volkswagen no mercado de carros, E agora o movimento Air-Cooled, porque a gente já explicou o que é Air-Cooled, que significa essa refrigeração do motor a ar. A gente apresentou aqui alguns modelos da Volkswagen, mas esse vídeo ficaria incompleto se eu não falasse para vocês do movimento Air-Cooled, o movimento quanto movimento cultural mesmo, como um estilo de customização também, uma vertente de customização. Então, o que é esse movimento Air-Cooled e como que ele surgiu? Bom, esse movimento surgiu nos Estados Unidos. O Fusca e a Kombi fizeram muito sucesso entre os jovens da década de 60, principalmente no estado da Califórnia. Como esses carros não tinham radiador, para um lugar muito quente como é o estado da Califórnia, esses carros baratos eles eram muito apreciados pelos hippies, que viam na simplicidade dessa mecânica dos Volkswagens a popularização do automóvel. Então eles começaram a ser apreciados por pessoas que buscavam um modo de vida alternativo. Então por isso que eles caíram muito nas graças dos jovens americanos da década de 60. E eles também marcaram um contraponto aos famosos muscle cars americanos, as banheiras americanas, que eram carros enormes com motores V8, que eram símbolos da classe média norte-americana, eram símbolos do American Way of Life, que eu já até comentei aqui no canal sobre os muscle cars. E se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar no card aqui em cima para você conhecer um pouquinho a origem dos muscle cars e essa história também, que é bem interessante. Mas, voltando aqui aos Air-Cooled, eles eram um contraponto a essa cultura dos norte-americanos, da tradicional família norte-americana. Então, eles eram apreciados justamente pela simplicidade. Então, se os muscle cars eram grandes, os Volkswagens eram pequenos. Se os muscle cars tinham motores V8, os Volkswagens tinham motores 4 cilindros. Se os muscle cars eram beberrões, os Air-Cooled eram mais econômicos. Então, tudo isso fez com que os Volkswagens caíssem na graça dos americanos. Tanto o Fusca quanto a própria Kombi. E os jovens vinham nesses carros um veículo simples, bastante robusto, que economizava combustível e que era capaz de ir a longas distâncias. Então era um automóvel que supria bem as suas necessidades, como nós aqui no Brasil conhecemos muito bem. Apesar de que aqui no Brasil o Fusca ele teve mais um caráter de carro de família, obviamente que para algumas pessoas ele foi o carro de jovens, mas como automóvel no Brasil sempre foi muito caro, então o Fusca foi carro de muitas famílias. Certamente você tem
perto de você história de alguém que tinha o Fusca como o carro da família e não o carro do jovem. Então essa pequena diferença aqui entre nós e os americanos, né? E, bom, como vocês perceberam que os Volkswagen eram muito apreciados pelos jovens, né? Consequentemente, a customização de carros da linha Volkswagen cresceu muito entre os hippies, que sempre tiveram essa cultura, né, de fazerem as coisas por conta própria, de imprimir ali a sua identidade. Mas não somente os hippies, os surfistas também apreciavam muito os Volkswagen, né? É muito comum você ver Fuscas e principalmente Kombis sendo muito associadas com a cultura hippie e com a cultura dos surfistas, né? Então acabaram virando aí verdadeiros modelos icônicos, né? E naturalmente outros jovens que vinham nessas culturas, né, na cultura hippie e na cultura dos surfistas, um estilo de vida ou traços de um estilo de vida interessante que eles admiravam, então começaram também a customizar esses carros, a imprimirem a sua personalidade nesses carros, né? Colocando bagageiro, um teto solar, modificando roda, enfim. Foi aí que acessórios como o famoso vidro safari, que é aquele para-brisa que você levanta, ficou muito disseminado nos Estados Unidos e hoje é um acessório muito usado entre os apreciadores dos air-coolers, né, tanto no Fusca quanto na própria Kombi. E tem gente que bota não só no para-brisa, mas bota também na janela traseira, né? Então foi um acessório de época, né, que surgiu nesse período. A questão de novas padronagens, de novos tecidos para os bancos, os jovens começaram a explorar muito isso também, novas combinações, novas texturas, novas padronagens, tapetes, a tapeçaria interna, acessórios, volante, alavanca de câmbio, faróis auxiliares, grades protetoras de faróis, ar-condicionado, sombreira no para-brisa, bagageiro, como eu já havia dito anteriormente. Todos esses acessórios acabaram se tornando icônicos dos air-coolers. E é por isso que os air-coolers são uma cultura que tem muita identidade com a própria customização. Em alguns carros, né, assim, vocês vão ver alguns admiradores de carros prezam mais pelo modelo original do que o customizado. Mas na cultura air-cooled, de uma forma geral, você tem os dois segmentos ali quase que em mesmo nível de proporção. Tanto os que apreciam os carros originais quanto os customizados, seja aí levemente customizado ou bastante customizado. Enfim, então acaba sendo aí uma área, né, um grupo, esses air-coolers acabam sendo um grupo para todas as pessoas. Pessoas que gostam de modelos modificados, que gostam de modelos originais, e há de forma geral, né, há um grande respeito por todas as vertentes, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que com esse vídeo tenha ficado claro o que é um air-cooled, né? E abaixo estão os comentários aí para você comentar, dizer para mim qual que é o seu air-cooled favorito. Se é a Kombi, se é o Fusca, Carmanguia, Brasília, TL, enfim. Diga aí para mim qual que é o seu air-cooled favorito. Se você tiver também alguma sugestão de vídeo para a gente poder estar fazendo aqui, fique à vontade, pode fazer o seu vídeo. E se você gostou do conteúdo aqui, deixa aquele seu like, compartilhe com o seu amigo também para a gente disseminar a cultura da customização automotiva. Tá ok? Então valeu, galera, muito obrigado, um grande abraço e até mais.